Agromanhã. Oferecimento Santander. O que a gente pode fazer por você hoje? Olá, bom dia para você, 7 horas em ponto, pelo horário de Brasília. Hoje é dia 3 de janeiro de 2023. Vamos então conferir o que é destaque nessa edição, nossa segunda edição de 2023. No primeiro dia de governo, Lula se reúne com líderes mundiais. Além disso, o presidente manda revogar processos de privatização de 8 estatais. O presidente Lula assume com um discurso de desmatamento zero na Amazônia. Lula também cita estímulo à conversão de áreas degradadas de pastagens em solo produtivo. Senador Carlos Fávaro toma posse como ministro da Agricultura. Durante o discurso, o novo chefe da pasta reforça o papel do setor agropecuário brasileiro no combate à fome. Posse do futuro ministro da Aquicultura, Pesca, André de Paula, está marcada para hoje, às 3 horas da tarde, na sede do Ministério da Agricultura. Márcio França assume como ministro de Portos e Aeroportos e defende que o Porto de Santos receba o nome de Pelé. A pasta foi recriada após ser desmembrada do Ministério do Desenvolvimento Regional. E o adeus ao rei do futebol. Milhares de pessoas se despedem de Pelé na Vila Belmiro, no litoral paulista. O senador Carlos Fávaro tomou posse ontem como ministro da Agricultura. Durante o discurso, o novo chefe da pasta reforçou o papel do setor agropecuário brasileiro no combate à fome. Fávaro também analisou o bom trabalho da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, e a importância do Brasil produzir de forma sustentável. Vamos acompanhar. A Embrapa, que deveria ter um memorial na porta de cada um dos 5.500 e poucos municípios brasileiros. Esta empresa que nós estamos aqui é a grande responsável para que o Brasil se tornasse um player quase que incomparável na produção de alimentos. A ciência, a tecnologia, a pesquisa fez com que o Brasil galgasse os caminhos e os patamares mais altos da produção de alimento deste mundo. E nós vamos, e aqui quero assumir o primeiro de todos os compromissos, senador Humberto, fortalecer a Embrapa, fazer com que a Embrapa continue sendo, e ainda maior, o orgulho de todos os brasileiros, que ela possa preparar a nossa agricultura e pecuária para um grande momento de solução do combate à fome, da produção sustentável, e aí a sustentabilidade não passa só pela questão do meio ambiente. Muitos têm dito como será o conflito do ministro Carlos Fávaro com a ministra Marina Silva. Muitos têm dito como será o conflito do ministro Carlos Fávaro, que é o ministro da Agricultura, com o ministro Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário. E eu posso aqui adiantar para vocês, todos se surpreenderão, porque estamos todos do mesmo lado. Queremos e vamos ter a produção agrícola mais sustentável do mundo. O ministro Fávaro também comentou os desafios frente à pasta da Agricultura. Vamos acompanhar. Então você pode se perguntar, então qual que é o grande desafio? Onde está o gargalo do Ministério da Agricultura? O Brasil se tornou pária mundial com desrespeito ao desmatamento, ao meio ambiente, à condição de produzir com sustentabilidade. Este é o maior desafio, reconstruir pontes com a comunidade internacional, não só porque eles querem, mas porque se faz necessário. Eu sempre digo que o Brasil é esse grande produtor de alimento porque tem alguns bons ativos, gente vocacionada, máquinas de última geração, terras propícias, semente, tecnologia, tudo à disposição. São grandes ativos para sermos esse recordista de produção de alimentos. Mas de nada valeria esses todos ativos se nós não tivéssemos o principal: clima,
chuva, ter a abundância da estabilidade climática. Ao nós precarizarmos o combate ao crime ambiental, nós estamos matando a galinha dos ovos de ouro e o futuro das próximas gerações. Isso não será uma retórica ou um simples discurso. Nós iremos abrir a porta para o crescimento sustentável da produção brasileira. Nós temos mais de 30, talvez 40 milhões de hectares de pastagens, e o presidente Lula falou isso ontem no ato de posse, pastagens degradadas que podem ser incorporados graças à ciência, a Embrapa, que descobriu a forma de recuperar os solos inóspitos brasileiros e fazê-los produtivos. Por que estão assim? Por falta de investimento. O nosso presidente do BNDES, agora empossado, que deve estar tomando posse em algum momento desse, Aloysio Mercadante, o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, já compraram a ideia. Vamos nos engajar em um grande programa de crescimento, na ordem talvez de 5% ao ano do incremento de área. Significa que em 20 anos dobraremos a área plantada brasileira sem derrubar uma árvore sequer. Uma árvore sequer. Gerando oportunidade, emprego, renda para as pessoas, fartura de alimentos, sustentabilidade, sempre vocacionada a pequenos, médios e grandes produtores. A ligação com o ministro Paulo Teixeira será íntima, será de profundidade nas políticas vocacionadas aos mais pequenos, aos menores produtores. Porque eles não precisam de esmola, precisam da mão amiga do Estado, da presença da política pública. O ministro já começou trabalhando, viu? No primeiro dia, como ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro recebeu representantes internacionais para debater as relações do agro brasileiro com a segurança alimentar mundial. Entre os compromissos, Fávaro recebeu a ministra do Meio Ambiente, Agricultura e Assuntos Rurais do Reino Unido. Para falar sobre temas de cooperação entre os dois países, a vice-primeira-ministra e ministra da Economia da Ucrânia também visitou o ministério. Na pauta, o principal assunto foi a possibilidade de importação de fertilizantes pelo Brasil. Fávaro recebeu também o subdiretor-geral e representante regional da FAO para a América Latina e Caribe, que destacou a importância do Brasil para a articulação e o desenvolvimento regional. O comando do Ministério do Meio Ambiente ficou com Marina Silva, uma ambientalista bastante conhecida por suas posições tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Vamos acompanhar então como será esses 4 anos frente ao Ministério na reportagem do Felipe Barcelos. Após 14 anos, Marina Silva reassume o cargo de ministra do Meio Ambiente. A cerimônia de posse de Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente está marcada para ocorrer nesta quarta-feira. Até lá, ela já monta a equipe do chamado segundo escalão, composta por secretários e presidentes de órgãos importantes vinculados à pasta. Além disso, no dia 1º de janeiro, foi publicado no Diário Oficial da União um decreto que sinaliza uma série de mudanças para a próxima gestão. Entre outros pontos, o texto nomeia 300 cargos de comissão para o Ministério, traz de volta o serviço florestal para o comando da pasta, indica uma reestruturação do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Essa retomada do CONAMA vier com o intuito de suprir algumas lacunas, acho positivo. Lembrando que nós tínhamos um número super significativo e paritário de formação do CONAMA, nesse governo que acabou, e que nós queremos, na verdade, essa paridade entre setor público, privado, entidades e setor produtivo, para que isso atenda a todos os interesses dentro do CONAMA. O decreto indica ainda que o Ministério do Meio Ambiente deverá passar a se chamar Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática. Marina Silva é conhecida por ter uma ligação muito forte com organizações não governamentais ambientais e, por isso, especialistas e representantes do setor agropecuário têm recebido o nome dela à frente da pasta com cautela.
Eu penso que o Brasil pode sofrer muito retrocesso nessa questão de tecnologias, inovações, na burocracia de liberar novos defensivos, nessa questão de perdermos espaço por questões ambientais mundiais. Do ponto de vista ambiental, caberá a Marina Silva agora o desafio de diminuir as taxas de desmatamento ilegal no país e, com isso, cumprir uma promessa de campanha do presidente Lula, com recomposição de áreas degradadas e reflorestamento dos biomas, além de cumprir as metas climáticas do Acordo de Paris. Lembrando que o Ministério da Pesca e Aquicultura também estará junto com o Ministério do Meio Ambiente, trabalhando em conjunto. 7h09 pela hora de Brasília. Vamos em conexão agora com AgroMais, Terra Viva e Band News TV. Cássio já está chamando a gente direto da redação do Band News. O que você traz de destaque hoje do agronegócio? Oi, Cássio, bom dia para você. Bom dia, assinante do Band News TV. Vamos falar sobre essa nova configuração política. Carlos Fávaro assumiu oficialmente o Ministério da Agricultura ontem, em cerimônia na sede da Embrapa, lá em Brasília. No discurso de posse, o novo ministro defendeu o papel da Embrapa e disse que o Brasil terá a agricultura mais sustentável do mundo. Quantos brasileiros não puderam almoçar hoje? E esse é o grande desafio que nós temos que enfrentar neste governo. É o primeiro dos desafios. E a agricultura, a produção de alimentos, tem um papel fundamental. E o lema principal, o slogan do nosso governo, união e reconstrução. Este é um grande objetivo. Nos unirmos, independente do que passou, independente, como disse o nosso ministro Gilmar Mendes, do calor, dos anseios, dos desejos de cada um. A eleição acabou. A eleição acabou e nós temos um novo presidente. E a união de todos facilitará o trabalho para que nós possamos ter um país melhor para todos os brasileiros. Para todos os brasileiros. Eu convoco aqui a Frente Parlamentar da Agropecuária, o IPA, o Instituto Pensar Agro, que tragam lideranças, não para apoiar o governo, mas que estejam alinhados, que queiram construir pontes. Uma das minhas maiores missões é pacificar isso, é pacificar o agronegócio, com lideranças que queiram o bem da nossa agropecuária, que queiram o bem do nosso produtor rural, que queiram combater a fome e o bem da população que ainda não está tendo essa dignidade de comer 3 refeições por dia. Nós queremos ter um alinhamento com quem pensa no desenvolvimento social, na qualificação das pessoas, na geração de oportunidades. A posse do futuro ministro da Aquicultura e Pesca, André de Paula, está marcada para hoje, às 3h da tarde, na sede do Ministério da Agricultura. Também toma posse hoje Paulo Teixeira, como ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. A cerimônia será daqui a pouquinho, às 9h da manhã, na sede da Companhia Nacional de Abastecimento, também em Brasília. A gente segue destacando o cenário político nacional. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, tomou posse do cargo ontem, também na capital federal. Em discurso, destacou a importância do agro para a economia nacional e de estabelecer um diálogo entre produtores e governo. Intensificar o diálogo com o setor produtivo, com a indústria, com o comércio e com a agricultura. E definitivamente superar esse conceito que as agriculturas são antagônicas. Todos são brasileiros, a economia brasileira precisa do agronegócio. E, portanto, nós haveremos de deixar no passado triste da história do Brasil esse momento de tensão. E na Bahia nós dialogamos com o agronegócio. E eu digo sempre a eles, vocês são empresários de ponta, muitos deles com laboratórios avançados em suas fazendas, utilizando de alta tecnologia, tendo produtividades que são simbólicas perante o mundo. E todos vocês podem e irão contribuir com esse projeto.
É isso aí, Cássio e assinantes do Band News, são essas informações, né, dessa nova configuração do cenário político nacional, principalmente em relação às pastas, né, que são vinculadas à agricultura, à agropecuária. Ao longo dessa semana a gente traz mais informações sobre a movimentação em Brasília e os reflexos dentro da porteira. Então todos, um excelente e produtivo dia e até mais. Combinado, Pedro. Bom dia para você, para todos os nossos assinantes. Amanhã, então, a gente volta a conversar sobre os principais assuntos do Brasil Agro, nossa conexão diária. Tchau, até amanhã. 7h14 pelo horário de Brasília. Parlamentares que participaram da posse presidencial demonstraram preocupação com a imagem do agro brasileiro. A repórter Nayane Carvalho traz agora para a gente os detalhes. Atualmente, o agro representa 27% do PIB brasileiro. A renda do setor agropecuário, por exemplo, que historicamente ficava em torno de 600 bilhões de reais por ano, saltou em 2021 para R$1 trilhão. A estimativa para 2022 é que esse montante seja ainda maior. Por isso, o agro está preocupado com a imagem que o setor tem. Eu acho que é um tempo de esperança, eu acho que é um tempo de um diálogo melhor entre agro e meio ambiente, de um agro sustentável, de um Brasil que volta a falar com o mundo, de volta a ter uma boa imagem perante o mundo. Então não tenho dúvida de que a gestão do senador Fávaro, em diálogo com a ministra Marina, vai fazer com que o Brasil consiga diminuir essa má imagem que tem perante o mundo hoje, e o agro é quem mais vai capitalizar com isso. A floresta, a Amazônia é o lastro do agro exportador, do agro de verdade, do agro que embarca a tecnologia, do agro que pensa no Brasil. Então, eu estou muito entusiasmado com o que vai acontecer no futuro. Uma tarefa grande, mas muito especial, nessa hora que o Brasil se reencontra com a democracia e com um presidente que é parte da história já, porque é o terceiro mandato do presidente Lula, e ele me convidou, junto com o vice, para coordenar o trabalho, dirigir e presidir o trabalho da Apex, né? que é uma agência muito importante na promoção do que o Brasil tem, do que o Brasil produz, mas também para o lado de dentro do Brasil, para melhorar as cadeias produtivas e a gente também trazer investimentos. No primeiro discurso, depois de empossado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu adotar uma política de desmatamento zero da Amazônia e de emissão zero de gases responsáveis pelo aquecimento global. O presidente disse também que é possível desenvolver o potencial agrícola do país sem desmatar qualquer área nova, mas apenas aproveitando as áreas de pastagem já desmatadas ou degradadas. Outra preocupação dos parlamentares e também de Renan Filho, que vai ser ministro dos Transportes, é com o escoamento das produções brasileiras. Um desafio antigo que o Brasil precisa enfrentar. Olha, eu acho que o que impacta mesmo no valor do frete do Brasil é a péssima qualidade das nossas rodovias. O Brasil passou 4 anos investindo muito pouco em conservação da malha rodoviária. O que impacta no frete também é a falta de ferrovias para escoar a nossa produção, obrigando quase 100% da carga do agro e uma boa parte da carga de minério ser escoada por rodovia. Isso deprecia rapidamente as rodovias. A gente precisa discutir essas questões sempre olhando no longo prazo, para evitar demagogia e construir um caminho para o Brasil que seja sustentável. Eu acredito que com esses parâmetros a gente vai fazer uma discussão verdadeira com a sociedade. Esse ano nós temos condição de fazer enfrentamento à falta de investimento dos últimos anos. Com a PEC que foi aprovada na transição, demonstrando a capacidade do novo governo, a gente vai ampliar a capacidade de investimento. E eu vou convidar nos próximos dias a imprensa em geral e a imprensa especializada para apresentar um plano de ataque de 100 dias que nós vamos procurar modernizar os parâmetros para a concessão de ferrovias e também um plano de ataque para a recuperação da nossa malha rodoviária, que está em 66%, segundo a Confederação Nacional de Transportes, uma avaliação independente, que nem é governo, nem contra governo. Em 66% as nossas rodovias são consideradas ruins ou péssimas. E isso sim impacta o preço do frete e também tira a segurança das pessoas que trafegam pelas nossas rodovias. E ao tomar posse ontem, o novo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prometeu reduzir o déficit fiscal do governo e recuperar a confiança dos investidores. No seu primeiro discurso no cargo, uma palavra-chave: previsibilidade. Não existe mágica, não tem bala de prata, não tem malabarismo financeiro. O que existe é garantir um Estado fortalecido,
para garantir um Estado fortalecido é previsibilidade econômica, confiança das pessoas, investidores, consumidores, transparência com as contas públicas. Haddad disse que vai enviar ainda no primeiro semestre ao Congresso uma proposta com uma nova âncora fiscal para as contas públicas, atualizando o teto de gastos que vigora atualmente. O arcabouço fiscal que nós pretendemos remeter para o Congresso logo no primeiro momento vai ter premissas confiáveis e demonstrar tecnicamente a sustentabilidade das nossas finanças. Um arcabouço que abrace o financiamento do guarda-chuva de programas prioritários do governo, ao mesmo tempo que garanta a sustentabilidade da dívida pública. Também sobraram críticas ao ex-ministro Paulo Guedes, que concentrava as pastas de planejamento, indústria e comércio e tinha muito poder. Éramos o posto Ipiranga, agora somos uma rede de postos, 4 que vão fazer a diferença no Brasil. É muito ruim concentrar todos os ovos numa cesta. Muito ruim. E foi o que foi feito. Nós queremos agir colegiadamente, nós queremos ouvir a sociedade. Não estamos aqui para dar aula. Nós estamos aqui para colocar os nossos argumentos e aprender e buscar o melhor caminho. A primeira decisão do novo governo na área econômica foi a de manter a prorrogação do tributo zero sobre combustíveis, decreto assinado pelo presidente Lula. Haddad disse que a medida deve valer até a posse da nova diretoria da Petrobras, que será responsável por reavaliar a política de preços dos combustíveis. Além de Haddad, outros ministros do governo Lula tomaram posse nesta segunda-feira. Entre eles, como já abrimos esta edição, Carlos Fávaro, que assumiu oficialmente o Ministério da Agricultura em cerimônia na sede da Embrapa, em Brasília. Pela manhã, o novo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, foi à base aérea de Brasília para prestigiar a troca de comando na aeronáutica. Aviões da FAB homenagearam o brigadeiro Marcelo Damasceno, que substituiu o também brigadeiro Batista Júnior. À tarde, Múcio tomou posse no Ministério da Defesa, sem a presença do general Paulo Sérgio, que deixou o cargo no último dia 31, mas foi prestigiado por outros ex-ministros da pasta, como Fernando Azevedo, Raul Jungmann e Silva e Luna. A presença de ex-ministros da Defesa na solenidade de transmissão de cargo para Múcio Monteiro é interpretada nos meios políticos como uma sinalização, o início de uma pacificação entre as Forças Armadas e o governo Lula. Apesar de sua relevante dimensão geopolítica, o Brasil e suas Forças Armadas sempre se posicionaram a serviço da paz, da democracia, do respeito às instituições, ciosa de seus papéis constitucionais. Procurarei, na direção política superior das Forças Armadas, coordenar esforços e assegurar meios e condições para que possam cumprir suas missões. Na saúde, Nízia Trindade, ex-presidente da Fiocruz, assumiu com o compromisso de retomar a ciência como instrumento de melhoria da qualidade de vida do brasileiro. De reforçar a comunicação pública da ciência e a valorização da ciência como parte da nossa cidadania. Fortalecer o SUS com os recursos necessários, ações estruturantes, integralidade e cooperação interfederativa será a grande prioridade da nossa gestão no Ministério da Saúde. Na Casa Civil, Rui Costa, ex-governador da Bahia, disse que vai retomar obras paradas e o programa Minha Casa Minha Vida. A orientação do presidente Lula é de discutir com todos os atores econômicos, sociais, é a retomada de um país que vai crescer, acelerar, dialogando. Camilo Santana, novo ministro da Educação, disse que as universidades vão viver tempos novos. Para isso, pretendemos reforçar o orçamento das nossas universidades, que foram sucateadas no último governo com uma visão equivocada, distorcida, de viés ideológico. Vamos recuperar a credibilidade do Enem e voltarmos a motivar a participação da nossa juventude. E na agricultura, Carlos Fávaro assumiu com o desafio de conseguir mais recursos, já que a pasta foi dividida. Muitos têm dito como será o conflito do ministro Carlos Fávaro com a ministra Marina Silva, com o ministro Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário. E eu posso aqui adiantar para vocês, todos se surpreenderão. Vamos ter
a produção agrícola mais sustentável do mundo. As transmissões de cargo continuam esta semana na Esplanada e no Planalto. Amanhã toma posse o novo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta. E na quarta, o vice Geraldo Alckmin assume o Ministério da Indústria e Comércio. E hoje, terça-feira, Lula e o vice Alckmin vão para Santos para o velório do Rei Pelé. Ontem, o dia do presidente foi de reuniões com representantes de vários países. Por enquanto, nada de Palácio do Planalto. O primeiro dia útil de trabalho de Lula foi no Itamaraty. O foco foi no encontro com chefes de Estado e delegações de 16 países. O dia começou com o rei da Espanha. O vice-presidente da China, Wang Qishan, país que é o maior parceiro comercial do Brasil, também se reuniu com Lula. Com todos, o presidente fez questão de posar para fotos. Segundo aliados, a intenção é mostrar que o Brasil retomou com força o diálogo internacional, contando com o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, que Lula recebeu ainda no domingo. Em menos de 24 horas foram 17 reuniões bilaterais. Uma delas teve uma atenção especial. O encontro com Alberto Fernandes, presidente da Argentina, durou quase uma hora. Na saída, Fernandes disse que a relação entre os países voltará aos bons tempos. Esperamos poder avançar em tudo o que conversamos hoje, já tomando decisões e colocando prazos para ações concretas. Esse é o vínculo que Brasil e Argentina devem ter. São países indissoluvelmente unidos e nenhum momento político pode terminar com isso. A primeira viagem internacional no terceiro mandato de Lula será para a Argentina no dia 23 deste mês. Ele será recebido com toda pompa e circunstância em Buenos Aires. O presidente brasileiro também fica na Argentina no dia 24 para o encontro da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Durante o governo Bolsonaro, o Brasil deixou de fazer parte do grupo porque um pedido do ex-presidente não foi atendido: o de expulsar a Venezuela da CELAC. Lula também se encontrou com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que no fim de semana deu até um mergulho no Lago Paranoá. Muita coisa nova no relacionamento entre Portugal e Brasil, Brasil multilateral, Brasil na cena internacional, Brasil nas organizações em que faz muita falta. Durante a cerimônia de posse, Lula assinou o que chamou de revogaço. A começar por atos que dão andamento à privatização de 8 estatais. São elas Petrobras, Correios, EBC, Dataprev, a Nuclebras, o Serviço Federal de Processamento de Dados, os armazéns e imóveis da Companhia Nacional de Abastecimento e a Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural. Lula também derrubou medidas pró-armas. Pelos próximos 5 meses, estão proibidas a abertura de novos clubes de tiros e novas autorizações para colecionadores, atiradores e caçadores, os CACs. Eles também estão proibidos de transportar armas municiadas. Na economia, assinou 2 MPs. A primeira garantindo o pagamento de R$ 600 do Bolsa Família e a outra prorrogando por 60 dias a desoneração dos tributos federais que incidem sobre os combustíveis. O presidente também determinou que a Controladoria Geral da União avalie os sigilos de 100 anos impostos a documentos do governo Bolsonaro. O novo ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, assumiu ontem o comando da pasta durante cerimônia em Brasília. No discurso, França disse que vai atuar na administração de 35 portos públicos, mais de 200 terminais privados, além da fiscalização de aeroportos e aeródromos e também helipontos. França ainda defende que o Porto de Santos ganhe o nome de Pelé. Essa imensa logística é fundamental para a economia do país. Mas tamanha riqueza e possibilidades se justificam, principalmente se gerarem empregos e qualidade de vida para a população. Pelos portos brasileiros, mais de 90% do nosso comércio exterior chega aqui. Só o de Santos, no estado de São Paulo, responde a quase 30% dessa movimentação. Se depender da nossa vontade, o Porto de Santos agora será o Porto de Santos Pelé, né? O Porto Pelé de Santos. As pessoas sempre lembrarem de Pelé. Por isso, nós fizemos questão que os trabalhadores falassem hoje aqui, para que eles pudessem se manifestar. Porque os portos só existem, e os aeroportos também, porque os trabalhadores estão lá, todos os dias, a cumprirem as suas missões, e é muito importante que eles façam isso, e se sintam prestigiados com essa atividade.
Valorizo todas as categorias de trabalhadores portuários e também os aeronautas. Só com eles nosso Brasil se movimenta, faz negócios e gera riquezas. O COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, voltou a fazer parte da estrutura do Ministério da Fazenda. Nós temos mais informações porque no início do governo Bolsonaro, o COAF tinha saído da Fazenda e ido para o Ministério da Justiça, então comandado pelo ex-juiz Sérgio Moro. Depois, o Conselho voltou para a Economia, sob comando do ministro Paulo Guedes. E, por fim, chegou à estrutura do Banco Central, onde estava até esta segunda-feira. O COAF é uma unidade inteligente financeira do governo federal que atua principalmente na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro. Crime que consiste na prática de disfarçar dinheiro de origem ilícita. Noticiário internacional, as exportações de grãos da Ucrânia caíram 30% em 2022. Em fevereiro, a Rússia invadiu o país. O escoamento da produção pelo Mar Negro ficou suspenso até julho. Um acordo mediado pelas Nações Unidas e a Turquia permitiu que fosse feito um corredor seguro para que houvesse a passagem dos navios. O volume fechou em 22 milhões e 600 mil toneladas de grãos no ano passado. Em 2021, o total embarcado foi de um pouco mais de 33 milhões de toneladas. A Ucrânia exportou 8 milhões e 300 mil toneladas de trigo e 12 milhões e meio de toneladas de milho. Mas a tensão continua lá no leste europeu, porque um ataque da Ucrânia a um depósito de munições em Donetsk matou pelo menos 65 reservistas russos. Autoridades ucranianas afirmaram que as mortes passam de 400. A região abriga um quartel com 320 mil reservistas convocados no fim do ano passado. A Ucrânia também disse que abateu todos os 39 drones que a Rússia lançou na terceira noite consecutiva de ataques aéreos contra os alvos civis lá em Kiev. E de volta ao Brasil, milhares de pessoas passaram pela Vila Belmiro para se despedir do nosso eterno Rei Pelé. Na Vila Belmiro, sempre movimentada em dias de clássico. É nosso rei. Não houve festa nem gols, mas foi a memória destes dias que trouxe o Hélio. Eu costumo dizer que eu sou pé quente. Sempre que eu venho à Vila, o Santos nunca perdeu comigo na Vila. E hoje, infelizmente, é a primeira vez que eu vou ver uma perda, né? As torcidas se encontraram e não teve rivalidade. Não tem time. Pelé não tem time, Pelé é de todos os times. Ele é do Brasil. Muitas voltas na fila, debaixo de sol forte e até 5 horas de espera. Era madrugada quando o corpo de Pelé deixou o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e chegou a Santos, recepcionado com queima de fogos. Na chegada à Vila Belmiro, Edinho, filho de Pelé, escreveu em uma rede social: "Chegamos em casa." Pouco antes da abertura dos portões, o corpo foi posicionado no centro do gramado, como Pelé queria. 10 horas e 6 minutos do dia 2 de janeiro de 2023. A multidão que cerca a Vila Belmiro nesse momento já pode entrar para prestar as últimas homenagens ao rei do futebol. Milhares de pessoas estão por aqui, o tempo todo chega mais gente num clima de muita emoção. Lá dentro, o público pôde caminhar numa fila e dar adeus ao rei. Nas caixas de som, a música cantada por Pelé. A despedida acontece no mesmo gramado em que Pelé começou sua carreira como jogador profissional de futebol há 66 anos. Nessa fila aí, vários idiomas, gerações e torcidas se encontram para reverenciar o maior de todos os tempos. Pai e filho, fãs de Pelé, vieram da Itália só para o velório. Uma bela experiência para ele que entende o que significa o amor por um ídolo. A Prefeitura de Santos estima a presença de 1 milhão de pessoas no velório, que vai durar 24 horas, e depois no cortejo até o cemitério. Uma despedida de proporções poucas vezes vista e contada em vários idiomas. O mundo volta seus olhos para o Brasil por causa de um homem, o mesmo que lota as ruas, movimenta paixões. Futebol é Pelé e nunca é só futebol. Ele não foi rei só no futebol, ele foi em tudo, ele foi rei em tudo. Muito orgulho da gente ter um rei negro. Virei rei sem querer. Isso foi o que o destino preparou para mim.
Daqui a pouquinho, então, existe a expectativa da chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice, Geraldo Alckmin, e também existe a expectativa para o cortejo, que seguirá por um perímetro específico, que vai passar até mesmo pela frente da casa da mãe do Pelé, né? Uma senhora que já tem 100 anos de idade, e depois o corpo do Pelé será sepultado e será uma cerimônia íntima para amigos e familiares. E ao longo da programação aqui dos canais da Nilco PTV, AgroMais, Terra Viva, Band News, você vai acompanhando, e também Band Esportes, você vai acompanhando todos os detalhes deste velório, do sepultamento do Rei Pelé. Enquanto isso, lá fora, no exterior, mais de 40 mil pessoas se despediram do Papa Emérito Bento XVI no primeiro dia de velório no Vaticano. A gente acompanha agora a reportagem do Felipe Killing. O dia amanhecia e milhares de pessoas já estavam na fila. É a última oportunidade de dizer adeus pessoalmente ao homem que liderou a Igreja Católica por quase 8 anos. Essa mulher, que veio dos Estados Unidos, disse que estava emocionada e lembrou que a filha dela nasceu no mesmo dia em que Bento XVI foi escolhido Papa. Esse rapaz, que veio do México, diz que é um momento histórico para a humanidade. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e o presidente do país, Sérgio Mattarella, também prestaram homenagens. Durante os 3 dias de velório, cerca de 100 mil pessoas devem passar pela Basílica de São Pedro. O funeral acontece na próxima quinta-feira, dia 5, e contará com a presença de cerca de 60 mil pessoas, entre convidados e fiéis. E pela primeira vez na história, um Papa enterrará outro Papa. Francisco vai liderar a última missa, que terá início às 9h30 da manhã, horário local, 5h30 da manhã, horário de Brasília. Bento XVI entrou para a história ao ser o primeiro Papa a renunciar em quase 600 anos. Ao contrário do que aconteceu na morte do último pontífice, João Paulo II, em 2005, que contou com a presença de cerca de 200 chefes de Estado, dessa vez só a Itália e a Alemanha, país natal de Bento XVI, devem enviar delegações. 7h36, o AgroManhã volta daqui a pouco. Você vai ver a seguir, Balança Comercial Brasileira registra o melhor resultado histórico em 2022. E ainda, a Alemanha confirma que vai enviar 35 milhões de euros para o Fundo Amazônia. A gente acompanha essas e outras informações daqui a pouco. Já estamos de volta com a AgroManhã, com transmissão simultânea nos canais Terra Viva e AgroMais, além do YouTube. 7h40 pelo horário de Brasília. Para você que chegou agora, bem-vindo, bem-vinda. Vamos direto ao nosso giro de notícias. O Balança Comercial Brasileira registra o melhor resultado da história em 2022. A Alemanha confirma que vai enviar 35 milhões de euros para o Fundo Amazônia. O presidente Lula assume com um discurso de desmatamento zero na Amazônia, e Lula também cita estímulo à conversão de áreas degradadas de pastagens em solo produtivo. Senador Carlos Fávaro toma posse como ministro da Agricultura e, durante o discurso, o novo chefe da pasta reforça o papel do setor agropecuário brasileiro no combate à fome. A gente abre este bloco destacando a economia. A balança comercial brasileira registrou o melhor resultado da história em 2022. As informações foram divulgadas pelo governo nesta segunda-feira. O Brasil registrou um superávit de 62 bilhões e 300 milhões de dólares na balança comercial do ano que terminou. Esse resultado mostra o quanto as exportações brasileiras superaram as compras de outros países em 2022 e é o maior já registrado desde o início da série histórica do governo, que começou em 1989. A alta foi de 1,5% em um ano. A agricultura foi o setor da economia que mais cresceu, aumento de 36%. No ano passado, a soja foi o principal produto exportado pelo país, com receita de mais de 46 bilhões de dólares. O milho também foi destaque, com um crescimento de 194% no valor exportado em relação a 2021, superando os 12 bilhões de dólares. A venda de carne bovina também registrou aumento de 48% nas receitas, alcançando a marca de 11 bilhões e 800 milhões de dólares.
Nas importações, adubos e fertilizantes químicos foram alguns dos produtos mais comprados pelo Brasil. O valor total importado foi de quase 25 bilhões de dólares no ano passado, um crescimento de 63% na comparação com 2021. Os economistas do mercado financeiro elevaram a previsão para a inflação, o crescimento da economia e também a taxa de juros. Nós temos mais informações. De acordo com o Boletim Focus, a estimativa para o IPCA foi de 5,23% para 5,31% neste ano. E para o PIB, de 0,79% para 0,8%. Taxa Selic de 12% para 12,25% ao ano. Atualmente, os juros estão em 13,75%. Haveria, portanto, uma queda de 1,5 ponto percentual até o fim deste ano. Por fim, a projeção para o dólar permaneceu estável em R$ 5,27. A Frente Parlamentar da Agropecuária manifestou preocupação com o decreto que reorganiza a estrutura da administração federal e extingue a diretoria agrícola do Ministério de Relações Exteriores, uma das primeiras medidas adotadas pelo novo governo. Em nota oficial, a FPA afirma que a diretoria é, abre aspas, de extrema importância para o desenvolvimento do setor agropecuário nacional, para as articulações internacionais e abertura de novos mercados, e também para a conscientização do mercado externo sobre a qualidade e origem dos produtos brasileiros, fecha aspas. A Frente Parlamentar pede que a extinção seja reconsiderada pelo governo federal, especialmente por parte do Ministério da Agricultura e também responsável pela criação da estrutura à época. A Alemanha confirmou que vai enviar 35 milhões de euros para o Fundo Amazônia, mecanismo que capta doações para projetos de preservação e fiscalização do bioma. Segundo o governo daquele país, esse é um sinal de cooperação imediata e de apoio ao novo governo. A especialista em direito socioambiental e diretora executiva no canal AgroMais, Samantha Pineda, explicou como o recurso será usado. Vamos conferir um trecho. Ótima notícia que a Alemanha venha de parceira, para o Fundo Amazônia e o que na verdade, quando o Fundo Amazônia foi formado, ele foi formado para educação ambiental e investimento em bioeconomia. O que acabou não acontecendo, foi por isso que esse fundo foi paralisado, porque na verdade se tornou quase que uma fiscalização. Agora, com esses 35 milhões de euros, nós seríamos totalmente felizes se essa aplicação trabalhasse com regularização fundiária, viabilização de projetos de bioeconomia que dão uma alternativa econômica para essas pessoas que vivem da derrubada da floresta e efetivamente um aparelhamento daqueles órgãos que precisam de caminhonete, de avião, de helicóptero, de drone para fazer uma fiscalização efetiva e, de verdade, punir esses criminosos que fazem o desmatamento, a queimada e também o garimpo ilegal na Amazônia. Vamos ver para qual vai ser o destino, Vamos ver para onde vai direcionar esse recurso o novo governo, que ainda não disse, mas o Fundo Amazônia, nesse novo decreto que foi publicado hoje, tem uma destinação também maior de recurso pelas multas. Então, eles estão querendo agora, estou esperando na expectativa aqui, Tiago, que eles reformulem o regimento de aplicação do Fundo Amazônia para que ele seja usado realmente para acabar com esse desmatamento ilegal e a melhoria da nossa imagem lá fora. Obrigado, Samantha. E o ministro do Meio Ambiente recebeu de volta atribuições e estruturas que haviam sido entregues a outras pastas. Com isso, o Serviço Florestal Brasileiro, que passou 4 anos dentro do Ministério da Agricultura, retorna para o Ministério do Meio Ambiente. A especialista em direito ambiental, a Samantha Pineda, e também diretora executiva do canal AgroMais, explica agora as mudanças do Ministério do Meio Ambiente estabelecidas aí neste decreto. Todo o anexo desse decreto descreve quais serão as competências desses que serão departamentos dentro do Ministério que vão tratar da questão climática, da questão de unidades de conservação, das cidades e de tudo isso. Nós temos pelo menos 3 decretos importantes. O decreto 11.367 institui uma comissão permanente de controle
e de prevenção ao desmatamento, reestabelece um plano de ação para controle do desmatamento na região da Amazônia Legal e dispõe de planos de ação para controle de desmatamento, tanto no bioma do Cerrado quanto no bioma Mata Atlântica. O decreto 11372, também de 2023, ele fala sobre Fundo Nacional de Meio Ambiente. Nós teremos uma modificação. Antes 20% das multas eram destinadas a esse fundo. Com essa modificação, será 50% do valor arrecadado em multas destinados ao Fundo Nacional do Meio Ambiente. E o decreto 11373, também de 23, altera o decreto 6514, que é o decreto, o instrumento que fala como vai ser o processo administrativo de quem for autuado. Uma mudança super significativa, na minha opinião, é a questão da publicidade que se dará aos processos. Como funciona hoje? Só vai para aquela lista de áreas embargadas depois que o processo for concluído, ou seja, na administração, se apurou se aquela infração ocorreu, se foi de fato naquele polígono que foi embargado, para depois ir para a lista de áreas embargadas, que acaba impedindo financiamentos, impede contratos, muitas vezes, venda de mercadoria, né? Com essa alteração do decreto 6514, inclusive áreas que ainda estão sob discussão no processo administrativo, o processo não foi concluído ainda, portanto, essas áreas já terão publicadas para acesso de todas as pessoas quais são os polígonos embargados, mas não ainda julgados. Isso aumenta um pouco a insegurança jurídica. Obrigado, Samanta. Agora a gente acompanha a repercussão das falas dos secretários de Agricultura dos principais estados produtivos do Brasil. A gente começa agora com a região sul, onde Giovana Feltz assumiu a Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul. Feltz falou sobre os principais desafios do setor no estado e também sobre as soluções para lidar com a estiagem no estado gaúcho. Vamos acompanhar. É um desafio gigante, o governador nos incumbe, junto com o seu governo, o vice-governador, abrir com certeza para que as entidades possam participar desse processo, dar continuidade a um trabalho que já vem sendo feito, muito bem feito pelo atual secretário Domingos, e eu espero que a gente esteja à altura para que, de forma a poder facilitar as ações da Secretaria de Agricultura, de Pecuária e também na área da sustentabilidade e da irrigação. Espero que a gente se saia bem, ao menos para não atrapalhar as coisas da realidade do Rio Grande do Sul, um setor tão fundamental. E se pudermos ser, e queremos ser, parceiros para que as coisas se resolvam e possamos avançar ainda mais, certamente o setor vai poder contar comigo e com a Secretaria. Precisamos verificar aquilo que já foi feito até aqui, as coisas que estão preconizadas, preparadas na Secretaria da Agricultura, e não são poucas, eu sei disso. E é claro, tanto quanto possível, estimular e dar celeridade para que elas possam responder minimamente essas dificuldades que são gigantes do ponto de vista do abastecimento de água, da sua reserva, enfim, das questões legais que envolvem isso tudo, e também de recursos para que a área da irrigação possa ter um programa bastante projetuoso, bastante rigoroso, para fazer frente e confortar minimamente a, quem sabe, termos aí 2 safras aqui no Rio Grande do Sul, intercalando culturas e cultivos que, de modo geral, poderiam trazer mais recursos para quem produz, mais oportunidades de emprego e, certamente, mais recursos para o Estado e os municípios poderem se desenvolver e melhorar a qualidade de vida das pessoas, que, em último e ao fim e ao cabo, é o que nos importa e é o nosso grande objetivo. E ainda na região sul, Norberto Ortigara, que segue na pasta da Agricultura no estado do Paraná, fez um balanço dos últimos anos e falou sobre os desafios da nova gestão. Tempos difíceis que nós passamos, pandemia, guerra, seca, a maior seca da história, eu acompanho isso há 50 anos, pelo menos aqui no Paraná, e foi a maior seca de 90 e poucos anos. Em que pese isso, custos elevados por causa dos preços internacionais, cadeias desarticuladas, tudo ficou mais difícil. Nós tivemos um bom desempenho, avanços importantes, avanços como na visão estratégica de manejo de solo e água, tão fundamentais, o voltar-se para uma agricultura mais natural, com bioinsumos, o fortalecimento da pequena cooperação, das cooperativas, com o programa Coopera, com o programa Compra Paraná. Nós tivemos, assim, cuidado com os pequenos, né? Cuidado com a agricultura familiar, que a maioria dos paranaenses são assim, temos poucos fazendeiros grandes aqui.
Enfim, nós tivemos um avanço importante, uma evolução sanitária fantástica, ou seja, nós conseguimos um passaporte novo para vender a proteína animal do Paraná, e o Paraná é o principal produtor de carnes do Brasil, né? Porco, frango, boi, peixe, etc. Então nós tivemos assim avanços importantes nesse olhar atencioso de uma agricultura cada vez mais sustentável, de resultados. A gente quer resultados, mas uma visão assim de que nós devemos perpetuar cada vez mais sempre esse jeito de fazer agricultura para termos chance de fazer sempre uma boa agricultura. Produzir, guardar e usar racionalmente água no meio rural, reduzindo riscos. Segundo, energia. Além de continuar o processo aí de trifaseamento, rede trifásica, chegando a 25 mil, mais 10 mil quilômetros, né, no meio rural, energia de qualidade. Mas também as energias renováveis que têm avançado bastante, seja através do sol e agora com força a partir de 23, a partir dos dejetos de animais, biogás, biometano. Terceira, tecnologias, bioinsumos, mais natural, um solo mais química, física e biologicamente mais resolvido. Isso dá mais resultados e a gente gasta menos. Quarta, questão sanitária, cuidar do que já conquistamos e evitar, por exemplo, a gripe aviária, que poderia causar um estrago. Então, toda a estratégia é em cima disso. Pequena cooperativa, pequena cooperação, pequena agroindústria, internacionalização maior ainda do nosso agro. O agro representa hoje 80% do esforço exportador do estado do Paraná, que é a quarta economia do Brasil. No norte do país, José Luiz Tchê assumiu a Secretaria de Agricultura do Acre. Durante a posse, o secretário comentou os principais desafios para a nova gestão. Tem muitos desafios, né? Tem muitos programas, é muito complexo, são os 22 municípios. O secretário Edivan, que geriu muito bem a pasta que está lá, amanhã de manhã a gente vai fazer uma transição para a gente conhecer os projetos, ver as estruturas, ver de que forma a gente vai tocar e como. Nós faremos a transição nessas primeiras semanas, 2 semanas, e junto um planejamento, e vamos chamar as pessoas para poder compartilhar com nós as preocupações, os problemas que tem. A intenção é aproximar o agricultor, o pecuarista, as pessoas para perto da secretaria, trazer eles. É um modelo que, numa visita que eu fiz agora na Holanda e na Itália, estão se fazendo. Então, os produtores eles precisam estar próximos da secretaria, eles precisam participar das decisões da secretaria, eles precisam opinar da secretaria para a gente botar. É muitas cadeias, são muitas coisas, muita gente me procurando, muita gente feliz, e esse peso agora está nas minhas costas e eu tenho certeza absoluta que vontade não vai me faltar para mim trabalhar. Quero muito agradecer ao governador pela confiança que ele me deu. Amanhã a gente vai dar uma olhada nas estruturas, vamos ver como é que a gente vai fazer. A gente quer botar muitos técnicos, a gente está conversando com muita gente. Quero fazer parceria com as universidades, quero chamar os alunos da universidade para estar dentro da secretaria, nos ajudando a construindo, chamando a sociedade, ouvindo as pessoas, dialogando com todo mundo, para a gente não errar menos, vamos dizer assim. Então tem muitas coisas, eu estou com um jargão mais ou menos dizendo assim, nós chegamos numa era que, na macaxeira, que é um produto importante nosso, que a gente faz muita farinha e muita goma. Mas a gente já pode pensar numa fábrica, a gente tem uma industriazinha, mesmo que seja pequena, de uma forma de a gente construir. Então tem muitas coisas boas para a gente fazer, a cadeia do leite é importante, a pecuária é extremamente importante, grãos que está chegando é importante, e a gente trabalhar junto com a Secretaria do Meio Ambiente para a gente poder consorciar isso. O secretário de Agricultura do Ceará, Moisés Braz, falou sobre os principais desafios do setor no estado. Assistência técnica, possa garantir pesquisa e conhecimento e possa fazer muito investimento para a produção de alimentos. Nós estamos passando por uma crise de produção alimentar e eu acho que o desenvolvimento agrário aqui no estado do Ceará, essa será a prioridade. Nós já vamos ter agora, já no começo do mês, a questão do programa de semente, distribuição de semente, mas o grande gargalo é a gente trabalhar para gerar emprego para produzir alimentos aqui no nosso estado. E torcer realmente por boas chuvas desse ano. Claro, o inverno é fundamental, porque a maior produção nossa aqui ainda é na área de sequeiro, nós temos projetos de irrigação, mas eles são mínimos agora, o inverno controlado, isso vai nos ajudar muito com essa perspectiva e com essa realidade que a gente espera em breve.
E ainda no Nordeste, Regiane Tavares da Silva, que assumiu a pasta da Agricultura Familiar no estado do Piauí, disse que os grandes desafios a partir de agora são a produção de alimentos e melhorar a qualidade genética da agricultura, a qualidade, também os alimentos e também a questão técnica da agricultura familiar. Agora sim, vamos conferir. A gente vai ter agora um mandato que o grande desafio realmente é a produção de alimentos saudáveis para a população, e a Secretaria de Agricultura Familiar vai focar exatamente nesse processo, dando continuidade a um programa chamado PAS, Programa de Alimentação Saudável, onde o Estado adquire o alimento e distribui exatamente com populações carentes, com entidades que trabalham com o público em vulnerabilidade. Então, essa é uma das ações. A gente tem também um grande desafio hoje, que é melhorar a qualidade técnica da agricultura familiar, inserir os agricultores familiares em mercados mais dinâmicos para além do mercado institucional. Carla Dantas Lima e Silva é a nova secretária de Agricultura e Pecuária de Alagoas. Em entrevista à Band, a deputada federal do MDB disse que vai incentivar políticas públicas para a agricultura familiar. Vamos acompanhar. Então, continuar desenvolvendo a agricultura familiar. Para isso, a gente tem projetos para enriquecer esse programa, que o principal objetivo é colocar mais comida na mesa. E porque é importante fazer o assistencialismo, mas tão bom quanto é quando a gente dá a condição da pessoa se promover, né? Conseguir a sua própria subsistência. Mas a gente também não pode esquecer que, sendo a agricultura também trabalhar o agronegócio, né? Já que é tão importante para o nosso estado. Então, eu acho que são os dois desafios. Aumentar a agricultura familiar, mas também desenvolver ainda mais a agropecuária no nosso estado. Tá aí, então, foram alguns secretários que tomaram posse ou que vão dar continuidade aos seus mandatos. Secretários de Agricultura de vários estados, a gente traz ao longo dessa semana outras informações e também como é que serão os governos dessas secretarias em outros estados da nossa federação. 7h58 pelo horário de Brasília. Vamos para o rápido intervalo. Na volta, você vai ver que o presidente eleito deu posse aos novos ministros. Das 37 pastas, 3 delas são voltadas ao agronegócio. E ainda tem a previsão do tempo para todo o Brasil. Neste momento, o céu encoberto na capital paulista, 22 graus. A máxima deve atingir 27. A Noelle Brito, da Climatempo, chega trazendo as informações para todo o nosso país. O Agromanhã já está de volta com transmissão simultânea nos canais Terra Viva e Agromais, além da nossa transmissão no YouTube. 8h03, você que chegou agora, bem-vindo, bem-vinda. Vamos direto ao nosso último giro de notícias desta edição. No primeiro dia de governo, Lula se reúne com líderes mundiais. Além disso, o presidente manda revogar processos de privatização de 8 estatais. O presidente eleito dá posse aos novos ministros. Das 37 pastas, 3 delas são voltadas ao agronegócio. Márcio França assume como ministro de Portos e Aeroportos e defende que Porto de Santos receba o nome de Pelé. Pasta foi recriada após ser desmembrada do Ministério do Desenvolvimento Regional. E o adeus ao rei do futebol. Milhares de pessoas se despedem de Pelé na Vila Belmiro, em Santos. Neste fim de semana, o presidente eleito deu posse aos novos ministros. Serão 37 pastas e 3 delas são voltadas ao agronegócio. Vamos saber então quem são os escolhidos na reportagem especial do Felipe Barcelos. O nome do novo ministro da Agricultura era um dos mais aguardados no anúncio do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O Ministério da Agricultura e Pecuária, eu quero dizer para vocês que vai ser o companheiro Carlos Fávaro, senador dele pelo estado do Mato Grosso.
Natural do Paraná, Carlos Fávaro é senador por Mato Grosso, onde passou a morar em 1986. Foi presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado, secretário estadual do Meio Ambiente, vice-governador e assumiu a vaga no Senado em 2020. Fávaro foi um dos coordenadores do Grupo Técnico de Agricultura durante o período da transição. Após o anúncio oficial, o primeiro compromisso do futuro ministro foi conceder uma entrevista ao canal AgroMais. Ele reforçou a ideia de que, passado o período das eleições, esse é o momento de unir o setor. O agro será contemplado. Gostem ou não do presidente Lula, como ele mesmo diz, ele será o presidente que reconhece a força do agronegócio, reconhece a força da produção brasileira e vai estar aberto a dialogar, e todos nós, juntos, vamos fazer o agro cada vez mais forte para o Brasil, respeitando o meio ambiente, respeitando as regras, respeitando as leis e incentivando aquilo que é bom para o agro. Especialistas e representantes do setor agropecuário receberam o nome de Carlos Fávaro com otimismo para a manutenção dos trabalhos e dos bons resultados registrados pela pasta nos últimos anos. Eu espero que o ministro Carlos Fávaro efetivamente faça isso e atue como um maestro. Ele tem que ser um maestro, porque ele tem que reunir diferentes, ele tem que atrair indiferentes para transformar a cacofonia dessa desconfiança, que a gente pode dizer que vinha, numa confiança que se transforme numa sinfonia. Saíram da agricultura, mas também outros ministérios. A agricultura sozinho não vai lugar nenhum. Ele precisa da fazenda, planejamento, do Itamaraty, do meio ambiente, da integração regional, do transporte. Então, é um ministério muito ligado e interdependente com uma série de outros ministérios importantes da República. De modo que o Fávaro tem essa competência do diálogo e eu tenho certeza que fará uma boa gestão do Ministério da Agricultura. Pecuaristas do setor leiteiro já sinalizaram que vão precisar do novo ministro para a elaboração de políticas públicas que possam garantir investimentos e a permanência dos produtores nessa atividade nos próximos anos. O que temos que ver o quanto vai ouvir o setor, e aí falando especificamente do nosso setor, o setor leiteiro que representamos, este está bastante prejudicado nos últimos tempos, principalmente aqui no Sul, pela dificuldade em produção de alimento para nossas vacas. Portanto, precisamos ser ouvidos, precisamos da atenção especial para que os produtores deixem de abandonar a atividade. A partir do próximo ano, a estrutura do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento será desmembrada em 3 ministérios: o da Agricultura e Pecuária, o da Pesca e o do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Esse último, inclusive, terá no comando o deputado federal reeleito por São Paulo, o petista Paulo Teixeira. Após o anúncio oficial, o futuro ministro reforçou a necessidade de trabalhar em prol da segurança alimentar da população. Tem um desafio enorme no nosso país de melhorar, aumentar a produção agrícola, fazendo com que ela chegue mais barato à mesa do nosso povo. O povo brasileiro merece se alimentar melhor. As nossas crianças, nós precisamos alimentá-las melhor, para que elas estudem, para que elas tenham tranquilidade. Já foi decidido que o novo ministério ficará responsável por órgãos como a CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, e a ANATER, Agência Nacional de Assistência Técnica. Para a CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, Paulo Teixeira tem perfil e condições de ajudar o setor a se desenvolver com políticas direcionadas aos pequenos e médios produtores. Então, a gente espera que a gente consiga, em breve, mais apoio, mais financiamento para a agricultura familiar brasileira, até porque é uma das prioridades do presidente Lula, combater a fome. E nós temos que produzir alimentos para combater a fome, para diminuir a carestia e, estrategicamente, a agricultura familiar. Porque a gente sabe que a grande produção produz mais para exportação e nós temos que cuidar desse abastecimento interno. Inclusive com a CONAB e a própria Embrapa, pensando um pouco mais para a agricultura familiar, do ponto de vista da pesquisa, porque a gente precisa melhorar essa questão do campo, do acesso à pesquisa, do acesso à informação, do acesso à inovação tecnológica, para que a produção agrícola de característica familiar possa melhorar suas condições.
O presidente eleito anunciou ainda o nome de quem vai comandar a pasta recriada pelo futuro governo, o Ministério da Pesca. Bem, o Ministério da Pesca, eu queria chamar um companheiro de Pernambuco, é um companheiro André de Paula. André de Paula é deputado federal e está no 6º mandato. Além de presidente estadual do PSD, ocupa a 2ª vice-presidência da Câmara. O setor sinaliza que vai procurar o futuro ministro para apresentar as demandas e manter o diálogo próximo com o executivo. Apresentar um raio-x do nosso negócio, apresentar os ganhos que tivemos até o momento, apresentar os gargalos e, principalmente, quais as sugestões para que possamos continuar crescendo, para que possamos cada dia mais melhorar a nossa competitividade. Recebemos a notícia, estamos aguardando a posse e com certeza bateremos a porta do ministro logo no seu primeiro dia de trabalho. E ele pode contar com a Peixe BR, pode contar com o setor de piscicultura para que juntos possamos continuar a crescer de uma maneira sustentável a piscicultura nacional. A gente traz agora os dados do relatório sobre o abate de bovinos, as produções de carnes no terceiro trimestre de 2022. A gente mostra para vocês agora. Esse relatório ele trata dos dados que foram divulgados pelo IBGE no começo do mês e refere-se isso ao terceiro tri, tá? Então, assim, a gente tem uma visão aqui desde o começo do ano até o mês de setembro. Ele foi bem interessante porque ele acaba um pouco atrasado, né? A gente já está terminando o ano, mas faz parte do calendário de divulgações. Mas é bem interessante porque ele corrobora as percepções que a gente já vem observando, né? E tendo desde o início do segundo semestre, no caso da pecuária de corte, uma acomodação dos preços do boi, e isso se deve aí à constatação do relatório a um volume bem maior de fêmeas, né, vacas e novilhas sendo abatidas nesse ano em relação ao que a gente tinha no ano passado. Isso tem tudo a ver com o ciclo pecuário, guarda relação com os preços do bezerro, né, que estão mais contidos esse ano. Então, os criadores naturalmente estão enviando mais vacas para os abates, isso aumenta a oferta total de carne. Então, a gente tem aí um abate, né, desde o começo do ano maior, no terceiro tri especificamente ele foi 12% maior, o total abatido de bovinos, e a participação, né, de fêmeas, né, que aí são vacas e novilhas, crescendo quase 20% no terceiro tri, né, em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Então, essa é a justificativa porque a gente teve uma entre-safra, digamos, diferente esse ano, né, com os preços em queda, apesar da gente não ter tido um grande problema de demanda, né? Pelo contrário, as exportações foram bem fortes e os preços estiveram bem mais fracos, né? Foi uma decepção para quem esperava cotações mais elevadas. Isso faz parte de uma história que continua, que é o ciclo pecuário, né? E joga luz para o ano que vem, e a gente provavelmente vai ver a continuidade desse movimento, né? O bezerro está mais barato, e os produtores, né, de cria, eles estão reagindo a isso. Então, é de se esperar que a gente tenha mais gado para bater o ano que vem, o que significa que a gente vai precisar de uma demanda sólida, né? A gente tem uma visão bem positiva do lado das exportações, mas estamos um pouco mais cautelosos com o consumo doméstico. Então, basicamente é isso que o relatório diz sobre a pecuária de corte. Conciliar a agenda ambiental com a produção de alimentos. Este é um dos principais desafios da ministra Marina Silva, do Meio Ambiente. A avaliação é do Observatório do Clima, uma rede de entidades que discute medidas para enfrentar as mudanças climáticas. Olha, o presidente Lula, ele fez uma série de promessas durante a campanha eleitoral, como, por exemplo, acabar com o desmatamento na Amazônia, e escalou para entregar essas promessas uma pessoa extremamente experiente, que é a Marina Silva. A Marina, inclusive, que foi arquiteta do plano de combate ao desmatamento naquela região, e um plano que foi responsável por diminuir mais de 80% a destruição florestal entre 2004 e 2012. Portanto, espera-se que a Marina tenha essa mesma performance, o governo consiga entregar números tão robustos, e um governo que já começou mostrando ao que vem, descongelou o Fundo Amazônia, também voltou a cobrança de multas ambientais no Brasil, essas multas estavam paralisadas, não eram cobradas, e o Brasil também, especialmente o governo Lula, vai ter um desafio muito grande pela frente, que é reconciliar
a agenda ambiental com a agenda de produção de alimentos. Não há porquê elas andarem separadas. Cada vez que o meio ambiente vai mal no nosso país, o impacto é sofrido pelo agricultor no campo, com secas extremas, com chuvas prolongadas. Os mercados internacionais fecham as portas para as nossas exportações. Portanto, cuidar bem do meio ambiente, acabar com o desmatamento, é um bom negócio para quem vive na floresta, um bom negócio para a nossa biodiversidade, para o clima no Brasil e um bom negócio também para o agricultor, para o produtor de alimentos do nosso país. O ano de 2022 foi o mais quente da história da Espanha. No relatório da Organização Meteorológica Mundial, apontou que em 2021 a frequência de eventos climáticos extremos se multiplicou por 5 em 50 anos. O país registrou média de 15,5 graus, superando a marca dos 15 graus. Ondas de calor em série provocaram temperaturas de mais de 40 graus, com incêndios florestais em diversas regiões do país. A ausência de chuvas quase bateu um recorde histórico. O país registrou um dos seus anos mais secos em 2022. A Espanha e a Alemanha foram os mais afetados com as altas temperaturas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Vamos saber agora a previsão do tempo para todo o Brasil. Já está aqui com a gente ao vivo a Noeli Brito, meteorologista da Climatempo. Oi, Noeli, bom dia, seja bem-vinda. Noeli, conta pra gente como é que fica o tempo aqui no Brasil nesta terça-feira e para os próximos dias. Bom dia, Pedro. Bom dia a você que nos acompanha. Bom, Pedro, como a gente costuma começar com os dados ocorridos nas últimas 24 horas, e os maiores acumulados foram registrados, então, na Bahia, no Ceará, também em São Paulo, Minas e Amazonas, com acumulados acima de 100 milímetros. Inclusive, na cidade de Socorro, aqui no estado de São Paulo, foram 124 milímetros nas últimas 24 horas. Tá? Agora, em relação à previsão do tempo para hoje, poucas áreas com tempo firme, Pedro. Apenas o Rio Grande do Sul, boa parte aí do Rio Grande do Sul, que teve bastante chuva ontem, mas a frente fria que estava atuando lá ontem já avançou aí para Santa Catarina, então boa parte do Rio Grande do Sul hoje fica com um tempo firme, não tem chuva, inclusive em Porto Alegre, mas as demais áreas do país ainda ficam sujeitas à chuva e chuva que pode cair forte, tá? Há risco para temporais desde Santa Catarina, passando pelo Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, até lá o norte do Brasil, pegando ali entre Amazonas, Pará e Roraima. Agora, vale ressaltar que toda essa chuvarada, será que ela está sendo benéfica para os produtores, para as culturas vigentes, como soja, milho? Bom, em relação à cultura do milho, por exemplo, o Paraná, que é o segundo maior produtor de milho do Brasil, ontem na cidade de Cascavel, que fica no oeste do Paraná, choveu aí aproximadamente 40% do esperado para todo o mês de janeiro. E essa chuva, sim, é benéfica lá para a região de Cascavel para o desenvolvimento do milho primeira safra. Por outro lado, Pedro, há áreas aí, como eu citei agora há pouco, do Rio Grande do Sul, que já está sem chuva a partir de hoje, em boa parte do Rio Grande do Sul, e até agora o próximo dia 7 não há expectativa de chuva. E isso acaba prejudicando também a soja por lá, tá? Porque eles estão com falta de umidade no solo. Agora, em relação à perspectiva de um pouco mais estendida, aí até o dia 12 de janeiro, lá para o Rio Grande do Sul, a expectativa não é muito promissora, tá? Não tem aí grandes volumes previstos, pelo contrário, a chuva que deve ocorrer até o dia 12 de janeiro no estado gaúcho, ela é bem isolada e com baixos acumulados. Agora, falando um pouco do sudeste do país, a Conab divulgou ontem à noite o relatório falando sobre as safras, como é que estão as safras pelo país, e apontou que Minas Gerais e Goiás está com problema de excesso de umidade. Se lá no Rio Grande do Sul falta umidade, Minas e Goiás está com excesso de chuvas, e isso pode prejudicar aí a primeira safra do milho, do feijão e também da soja. E a expectativa, infelizmente, não é muito boa, porque ainda tem bastante chuva prevista para lá, hoje e amanhã, os próximos dias também, isso devido ao corredor de umidade que vem da Amazônia para o Sudeste e também essa frente fria que está hoje no Sul, ela vai avançar. Além disso, nós teremos sistema de baixa pressão atuando no Sudeste do Brasil, entre Sudeste e Centro-Oeste, que ainda vai manter toda essa nebulosidade, essa quantidade de chuva entre o Centro-Oeste e o Sudeste.
Inclusive, a expectativa aí até o dia 7 de janeiro é que tenhamos acumulados variando entre 70 e 100 milímetros entre Goiás e Minas Gerais. E em Minas Gerais, esses acumulados ainda podem superar aí os 100 milímetros, ficando próximos de 130 milímetros. Ou seja, para lá a expectativa não é muito promissora, porque nós temos excesso de chuva. Pedro? Tá certo, Noeli, muito obrigado pelas suas informações, falando sobre esse excesso de chuva, porque a gente sabe que a chuva é fundamental, mas a falta dela preocupa e o excesso também não é nada bom, a gente sabe muito bem disso. Muito obrigado, Noeli, até amanhã. Até amanhã, tchau, tchau. Até mais. Um dos gargalos da produção rural é a captação, melhor dizendo, de crédito. Para uma cooperativa agrícola indígena, esse desafio foi enfrentado com o suporte de uma agrofintech especializada no setor. A Copiparesi, cooperativa agrícola indígena que atua em Mato Grosso, vem deslanchando na produção mecanizada de grãos. Mas para que isso acontecesse, foram muitos obstáculos. A captação de crédito foi um deles. E uma delas é a captação de linhas de crédito para custear essas atividades, né? Seja ela na compra de insumo, para custear a compra de um maquinário ou até mesmo fazer a manutenção do dia a dia dessa atividade como se fosse uma propriedade normal do produtor rural. Então, esses são os empecilhos, né? Uma das dificuldades que a gente, desde o início da criação das cooperativas, vem enfrentando. Né? De olho nesta demanda de crédito, uma agrofintech especializada no segmento investiu em tecnologia para ampliar e desburocratizar as oportunidades de financiamento. E a Acreditares, ela nasceu com esse sentido, né, de consolidar todas essas informações e dados do produtor rural, gerar um modelo de análise de crédito proprietário em cima disso, então fazer a coleta, a validação desses dados e análise de crédito para disponibilizar para vários agentes financeiros e o produtor ter esse benefício de várias propostas ao mesmo tempo. A captação de crédito por meio do suporte da empresa foi a forma que a cooperativa encontrou para custear os investimentos e a manutenção dos maquinários. Entre outras ajudas, né, que a gente também destina uma boa parte do recurso de final de safra para a parte social, né, que é você estar aí direto contribuindo com as comunidades de base, as comunidades indígenas, que faz parte da cooperativa, para que também lá na base elas possam estar desenvolvendo alguma coisa, né, de atividade produtiva que possa ter renda para eles, né, e a família também viva bem ali na aldeia, né, produzindo e ao mesmo tempo tirando a renda daquilo que eles produzem. É justamente neste ponto que a empresa atua. Captura, analisa e valida os dados da atividade agrícola, entregando informação útil para a melhor tomada de decisão em relação ao financiamento para o produtor rural. Hoje o que a Acreditar está buscando fazer é processar essas bases de clientes, né? Colocar o perfil de risco desses clientes, desses produtores, e fazer o dinheiro correr atrás do produtor, e não o produtor precisar correr atrás de dinheiro. 8h22 pelo horário de Brasília. Lembrando a vocês que daqui a pouquinho tem a posse dos ministros, né, do agro, entre eles o futuro ministro da Aquicultura, que vai tomar posse hoje lá em Brasília. Também tem o ministro do Desenvolvimento Agrário, que também vai tomar posse na capital federal. E ao longo da nossa programação, tanto no canal Terra Viva quanto no Agro Mais, você acompanha todas as informações sobre essa nova configuração da política agronacional. E a gente vai trazer também para vocês as informações, os reflexos dentro e fora da porteira. Enquanto isso, nós vamos mostrar imagens agora ao vivo da Vila Belmiro, onde acontece o velório do Rei Pelé. São imagens agora do caixão, em cima da bandeira do Santos e também a bandeira do Brasil. Velório bem movimentado, último dia. Daqui a pouquinho tem então um cortejo que vai ser o sepultamento por volta das 10 horas da manhã. Neste momento está ali ao lado do caixão a esposa dele, familiares, amigos, vários jogadores, políticos e autoridades já chegaram entre ontem e hoje neste velório que já dura praticamente 24 horas. Lembrando que daqui a pouquinho existe a expectativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também do vice Geraldo Alckmin acompanhar então este velório, ir até este velório que acontece lá em Santos, da Baixada
na Baixada Santista, né, aqui no litoral paulista, e você acompanha todas as informações também ao longo dos nossos canais da Nilco Pay TV, Band News, aqui também Terra Viva, AgroMais e no Band Esportes. E a gente encerra então o nosso Agro Manhã de hoje, lamentando então essa perda do nosso eterno Rei Pelé. E a gente acompanha as informações também lá de Brasília, da política nacional. A gente traz para vocês todas as informações ao longo da nossa programação. Até amanhã.